Louvado seja o teu nome, Deus, porque tuas promessas são incomparáveis, Deus. Incomparáveis, Senhor. Não há como uma canção expressar, Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bondoso. Já cantamos aqui nessa manhã o tão grande amor que só tem por nós. Pai, essa atitude agora, quando trazemos ao altar, onde dentro das ressalvas, dentro dos gasofilaços, estão um pedacinho das tuas promessas, que são incomparáveis para as nossas vidas, Pai. Porque o Senhor quem nos tem dado, é o Senhor que nos supre. Pai, não nos deixe perder de vista, Pai, que não tem uma escova de dente sequer na nossa casa, que se não fosse o Senhor que nos tivesse dado, Pai. Assim, Senhor, nos ajuda, Pai, a entender que tudo é do Senhor, Pai. Tudo é do Senhor. Essa atitude aqui é apenas um sinal, um símbolo, Pai, que fazemos diante do Senhor e diante das pessoas, de que tudo é do Senhor. E assim nós devolvemos, assim nós consagramos 10%, assim nós ofertamos, assim nós doamos de alguma forma, um pouco, Pai, daquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, assim nós consagramos esses recursos, Senhor. Faz assim como o Senhor tem feito nessa casa, Pai. Multiplica. Faz chegar em locais que o Senhor quer que seja, Pai. Eu sei que tem pessoas que têm necessidade essa semana, Deus. E o Senhor fez com que alguém se dirigisse a um gasofilácio ou colocasse nessa salva o recurso necessário para aquela necessidade que a igreja ainda nem sabe que virá, Pai. Mas o Senhor já sabe e o Senhor já proveu, Pai. Assim nós cremos em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, queridos. Pode levar as salvas. Pode se sentar. Obrigado, louvor. Gente, dá vontade de pedir um aplauso para essa banda linda, né? Vocês são bênção demais. Oh, Deus. Que Deus levante pessoas que têm paixão pelo louvor da igreja, que é uma área muito delicada, mas assim Deus tem feito neste lugar. Bom dia também a você que está aí na internet. Que bom, ainda nesse período aí, sabemos que há pessoas que não podem estar aqui. Várias já estão, mandaram ali seu telefone, ou melhor, mandaram o seu nome para o telefone, que a gente sempre informa para poder marcar o seu lugar. Mas tem pessoas que fazem parte do grupo de risco, sabemos disso. Fique aí em casa quietinho, assista seus cultos. Você sabia que tem duas atitudes simples que a gente esquece de falar, que quem está assistindo o culto pode fazer nesses tempos digitais, né? Nesses tempos tecnológicos? Primeiro, quando você está assistindo um culto,
você pode ali naquele like, dar um joinha, sabe por quê? Quando você começa a dar joinha ali, várias pessoas vão dando like, o tal de YouTube entende que aquilo ali é alguma coisa significante e começa a colocar aquela programação como prioridade para outras pessoas que entram no YouTube. Então, tá aí uma dica que você pode fazer. Você quer ver outra? Você já convidou alguém para ir na igreja e ela nunca foi? Só eu que já fiz isso aqui? Pois é, aí no YouTube você pode convidar agora. Você usa o aviãozinho, lembra daquela pessoa que você tem vontade, quer que ela ouça a palavra de Deus, talvez esteja até precisando, né, de assistir um culto, e imediatamente, no mesmo instante, ela pode clicar no link e assistir esse mesmo culto, participar deste mesmo culto que você está participando. Então fica aí essas duas dicas de quem está, né, assistindo de forma digital, podem fazer. Amém? E vocês aqui só prestem atenção mesmo, tá? Quietinho, o pastor Simon não está aqui, mas ninguém levanta, por favor, senão eu conto para ele, tá? Os diáconos estão anotando o nome de quem? Não, brincadeira, gente, fique muito à vontade na presença do Senhor. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Se Deus quiser, à noite, o pastor Simon estará trazendo uma palavra para o nosso coração, e coube a nós, né, estar agora compartilhando algo de Deus. É sempre um privilégio, queridos, saiba disso, mas é sempre uma responsabilidade, e é sempre uma noite sem dormir, saibam disso, mas é bênção de Deus. Então fica a intercessão, amém? Que eu tenho certeza que quem vai estar falando aqui, conduzindo, é o Espírito Santo de Deus, como sempre tem feito. A partir do versículo 11 do capítulo 4, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15 diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Palavra de Deus. E eu estou ouvindo um silêncio assim, terrível. Meu tecladista abandonou. Faz favor, querido, vamos pregar junto aqui, que eu gosto disso. Então vamos lá, você também estava em oração, né? Eu tenho certeza disso. Então tá bom, pode ficar quietinho aí. Queridos, eu queria trazer uma palavra nessa manhã gostosa de domingo. E eu até brinquei com o pastor Lutero aí: pastor Lutero, hoje eu vou fazer uma exegese. Aí ele: pode, pastor Rogério, fica à vontade, né? Não infringindo o que realmente o texto quer dizer. Por que eu estou brincando isso, queridos? A exegese é, na verdade, você colocar algo a mais no texto, no sentido de trazer, aplicar ele para hoje, mas não no sentido que ele está aqui escrito. Então, já estou explicando isso, porque depois essa mensagem fica gravada aí, e alguém vai querer fazer aquelas críticas de internet, né, que você tirou um texto e do contexto, que o texto não quer dizer nada disso. Então, aí já fica explicado, porque se você pegar aí para entender, vamos lá então para poder fazer uma rápida explanação aqui do que Paulo realmente estava dizendo aqui aos Efésios, né? Inclusive, Lutero falou sobre esse texto agora há pouco, eu passei por ele. A nossa leitura da Bíblia aí no do Novo Testamento passou por Efésios agora essa semana, é um dia desse. E Paulo está tratando, querido, dos dons, a partir do versículo 7, se você olhar aí, ele está tratando dos dons na unidade do povo de Deus, na igreja, o que acontece na congregação, sabe, é tremendo. Do versículo 7 até o versículo 16, ele vem falando com o objetivo claro que os dons têm na igreja,
né, que é o aperfeiçoamento dos santos, que é a edificação do corpo de Cristo. Né? Essa edificação ela tem alguns aspectos, ela tem o aspecto da maturidade espiritual, quando fala aí de você ser maduro, tem um aspecto da estabilidade, de não ser como criança, levado de um lado para o outro. Isso tudo tem a ver com o corpo de Cristo. Nós temos que alcançar isso, temos que alcançar o seguir sempre em amor, né? A verdade em amor, e depois ele termina falando também que a gente precisa da cooperação espiritual. Então esse texto, na verdade, Paulo está mostrando a visão dele sobre a nova comunidade cristã que surgia a partir daquele tempo, após a morte de Jesus. E a visão dele é muito clara. Nós temos que ser uma comunidade que demonstra amor, demonstra unidade, demonstra diversidade, né? Um termo tão novo e tão antigo. Paulo diz isso aqui claramente, precisamos ter a diversidade e, principalmente, a maturidade sempre crescente. Então está aí os tópicos da mensagem corretamente, padronicamente, exegeticamente, hermeneuticamente falada. É isso aí, amém? Ponto. O que eu quero falar não tem nada a ver com isso. Nós estamos em época de pandemia. Nós perdemos, entre aspas, até hoje, dia 20 de setembro, 6 meses, teoricamente, da nossa vida. Dia 20 de março desse ano, o Espírito Santo decretou todo mundo em casa. O Espírito Santo decretou, mas não é o Espírito Santo de Deus, não. Foi o Espírito Santo mesmo, o governo, né, juntamente com toda a mídia, e foi todo mundo para dentro de casa. Não é isso? Quem não foi aqui estava sendo um herege, estava sendo um doido. Se você não enfiou dentro de casa uns dias na sua vida, você é um maluco. Eu não estou falando, não, é a Rede Globo que falou isso para você. Então você ficou todo mundo para dentro de casa. Não está errado, não. Era o que sabia na época também, a gente não pode jogar pedra, porque a informação que se tinha no momento era essa. Entra para dentro de casa 15 dias, né? Grande ilusão, né? 15 dias dentro de casa, tá bom, gente? Todo mundo 15 dias. Já são 6 meses, querido. 6 meses, glória a Deus. Agora está numa fase que já se entendeu como que é o processo, já entendeu que pode se viver, deve se viver de máscara, de álcool em gel, com distanciamento, toda aquela coisa. Quem tem realmente comorbidades, grupo de risco, fica quieto, não espera um tempinho, a vacina está aí às portas, né? Então é isso aí. Só que deu uma sensação, não sei em você, mas em várias pessoas, que nós perdemos um tempo, que foi um ano perdido. Tem pessoas já falando que querem, deleta 2020, faz de conta que ele não existiu. Nas escolas dizem que o ano já foi perdido, que não se vai recuperar mais o 2020. E eu não concordo muito com isso. Eu não creio que você perdeu um único dia da sua vida. Cada dia vivido na sua vida, seja lá como for, pode ou não ser um dia de vida novo e de crescimento. E eu quero falar nessa manhã sobre isso, sobre crescer, sobre crescimento, sobre isso que Paulo veio falando aqui. Eu quero usar o versículo 15, né, que fala mais especificamente de crescimento, e um pouquinho, algumas lições sobre dentro dessa ótica aí. Mas, para começar essa palavra e como ilustração, eu conheci há muitos anos atrás a história de uma senhora que era a Dona Rosa. Não é a Dona Rosa, mãe da Rosinha daqui da igreja, a Dona Rosa. Eu não sei nem onde que ela mora. A Dona Rosa, ela resolveu, aos 80 e poucos anos de vida, fazer uma faculdade. E assim ela fez. Era o momento que ela podia. Família já criada, netos, tudo mais. E ela tinha recurso, e hoje ela podia entrar na faculdade. E ela entrou na faculdade, e ela se tornou a sensação da faculdade. Aquela senhorinha simpática, gente boa, cheia de história para contar, cheia de vida. E assim, rapidamente, ela virou assim a personalidade daquele curso universitário. E foi se passando o tempo, todos os alunos mais inteligentes queriam estar perto da Dona Rosa para ouvir dela, para aprender dela, não o que os professores falavam, mas o que a vida já tinha falado para ela. E ela realmente era uma sensação. O que eles fizeram? Óbvio, chamaram Dona Rosa para ser a oradora do curso de formatura. E Dona Rosa preparou ali 5 papéis, aquele discurso lindo, sabe? Acho que era maior do que negócio de votos de casamento. Botou aquele discurso sobre a mesa. E de repente veio um vento, e aqueles papéis voaram, e os alunos correram, pegaram os papéis e deram para ela, só que os papéis estavam todos embolados, e ela começou a querer ajustar, e não deu certo. E sabe o que ela fez? Larga esses papéis de lado, eu vou falar o que eu sei.
E ela começou a contar e a falar um discurso lindo, muito bonito. Eu não vou ler todo o discurso aqui, mas quando chega numa parte do discurso da Dona Rosa, ela diz o seguinte: há uma enorme diferença entre ficar velho e crescer. Se você tem 18 anos de idade e ficar deitado na sua cama um ano inteiro, sem fazer nada produtivo, você ficará com 20 anos. Se eu que tenho 87 anos e ficar na cama por um ano e não fizer coisa alguma, eu ficarei com 88 anos. Qualquer um consegue ficar mais velho. Isso não exige nenhum esforço, isso não exige talento algum. E aí ela continuou, e ela concluiu aquele discurso dizendo o seguinte: ficar velho é obrigatório, crescer é opcional. Esse foi o discurso da Dona Rosa. E quando eu conheci esse discurso, já tem uns anos, esse discurso, a uma época, ficou famoso. Algumas pessoas, quando eu comecei a contar aqui, já devem ter lembrado, que já ouviu. Eu pensei muito sobre isso. E eu criei uma palavra, uma mensagem, que o título dela não é meu. O título da minha mensagem é da Dona Rosa. Ficar velho é obrigatório. Crescer é opcional. Você pode repetir isso comigo nessa máscara sua aí? Ficar velho é obrigatório. Crescer é opcional. E eu queria linkar com esse texto, Paulo falando aos Efésios, no capítulo 14, no versículo 15, quando ele diz assim: mas segui a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Naquele que é a cabeça, Cristo. E eu queria ver aqui, queridos, não coisas que fazem com que você cresça, porque talvez isso aí é fácil. Na internet está cheio de dicas para você crescer, para você ter sucesso, para você não sei o quê, né? Pessoas gostam de dar dicas do que fazer. Eu queria ir pelo lado contrário, de forma rápida. Eu queria mostrar e ver aqui alguns obstáculos que nos impedem muitas vezes de crescer. Obstáculos que impedem o nosso crescimento. Porque se você souber o obstáculo, é igual aquela prova de obstáculo, né? Você fala: gente, mas para que você sair correndo e pulando em cima daquelas coisas? Não é melhor correr sem o obstáculo, não? Não, para quem treinou, ele treinou. Ele sabe pular aquele obstáculo e sabe chegar rápido lá na frente. Agora, vai colocar um obstáculo para um atleta que não faz corrida de obstáculo. É tombo certo, ele para, ele se machuca, ele fica por ali, ele não consegue concluir aquela prova. Então, quando a gente conhece o obstáculo, quando a gente sabe qual é o obstáculo, a gente consegue passar por ele e continuar na mesma velocidade. Passar sem diminuir, sem fazer com que aquilo atrase a sua vida, no bom sentido, atrase a sua vida. E o primeiro obstáculo que eu vejo nesse versículo, quando Paulo diz que é para seguir a verdade em amor, né? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. O primeiro obstáculo, querido, é a mentira. A mentira é o primeiro obstáculo para pessoas que querem crescer, que querem ser algo mais, que querem avançar, que querem sair da mesmice. Quando Paulo fala, mas seguindo o quê? A verdade. A verdade. A verdade aqui, lá no sentido original, era o Evangelho de Cristo. Nesse sentido que eu estou falando, é verdade mesmo. Tudo que é verdade, tudo que é verdadeiro. Ah, queridos, se tem algo que é chamado como o mal do século, chama-se mentira. E eles vão mudando de nome, inclusive. Agora chama-se fake. É fake news. Fake news não é um negócio que alguém da internet, um site, um robô, um fantasma lá de eles acham, né, o povo viaja na maionese, acha que alguém lá do outro mundo inventa uma mentira e aquilo ali chama-se fake news. Não, fake news é aquela palavra que você acabou de falar com o seu amigo, com a sua mãe, com o seu colega, com o seu patrão, seja lá com quem for, e é mentira. Isso é fake news. Você acabou de anunciar algo que não é verdade. E o triste de saber disso é porque nós sabemos quem criou a fake news. Quem é o criador? Qual é o super robô? Eles estão criando até um inquérito lá no Supremo Tribunal para saber de onde parte as fake news. Eu estou quase mandando um e-mail para lá e falando, eu sei quem é. Jesus já falou. É o diabo, querido. É o pai da fake news. É o pai da mentira.
O que Jesus fala lá em João, capítulo... É no 8, né? Que diz o quê? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está aí, manda isso para o inquérito lá, concluído o inquérito das fake news. Vai dar no outro dia. E vocês podem falar ainda que foi o doutor, advogado Rogério Breder. Querido, não sou nada disso não, tá? Só sou pastor mesmo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E a gente vê que tudo, pensa numa desgraça, pensa num trem ruim, qualquer coisa na sua cabeça aí. Divórcio, a mentira está por trás. Dissolução de empresa, tem mentira. Racha de igreja, tem mentira. Qualquer coisa de ruim que você pensar está ligado ou tem a ver com mentira. Com a mentira, queridos. A mentira é o maior e grande obstáculo para o nosso crescimento, para crescermos. E a mentira, se você pensar, basicamente você pratica ela, nós praticamos ela de duas formas. Com a palavra falada, não é verdade? Temos que tomar muito cuidado, porque a nossa boca é a maior pecadora nesse sentido. Não é os seus pés, muitas vezes, eles não falam mentira. Seus pés não têm essa propriedade. Suas mãos não têm essa propriedade. Sua boca, ou quem, como não fala, com as mãos, diz o que a boca não diz, mas é o que você diz muitas vezes, que é falso, que é mentiroso. Ah, como que é terrível. Pessoas que de 10 palavras que falam, 9 é mentira. E uma é duvidosa. Você tem que ainda fazer uma consulta para saber se tem alguma verdade. Por favor, queridos, vigiemos, sabe? Não dá para confiar muitas vezes no que a pessoa fala. Ela fala que vai, ela não vai. Ela fala que vem, ela não vem. Ela fala que vai fazer e não faz. E por final você fica assim, meu Deus, o que eu confio? É muito ruim conviver com uma pessoa, um membro de casa, um amigo, um colega, gente boa, gente fina, gente maravilhosa, é bonito, é cheiroso, é tudo, mas é mentiroso, é difícil, sabe? Vai dando a dor no coração. Ora por essa pessoa, querido. Ora para você conviver com alguém que é verdadeiro. Sabe, toda vez que eu falo de verdade e mentira, eu acho que eu tenho até um certo trauma na minha vida, mas não é trauma, é bênção. Eu fui criado por uma mãe que odeia a mentira, e ela faz uma força danada para não sair da boca dela uma palavra que não seja verdade. E ela faz força, eu sei disso. E desde muito criança isso faz uma raiva em criança. Porque além de não falar mentira, ela também tinha um negócio que ela aprendeu quando era mais nova, que algum pastor lá falou para ela, e infelizmente ela ficou com aquele negócio na cabeça, ou felizmente, que é não voltar a sua palavra. Palavra dada não se volta. Pensa numa raiva que isso faz para a criança. Que você chega e fala assim, mãe, pode ir na casa da minha tia tal? Não, não, filho, pode não. Acabou, não é não. Aí eu falo, mãe, mas a tia quebrou a perna, ela está precisando, que não sei o quê. Ah, filho, se eu já não tivesse falado não, você até podia ir. Mas eu já falei que não, então é não. Qual que era a técnica lá em casa? A gente chegava e falava assim, mãe, não fala nada até você ouvir a história toda. Aí você contava a história toda para ela decidir, porque se no meio do caminho ela soltasse um sim ou soltasse um não, já era. Ai, querido, já era. A mãe fazia raiva. Sabe quando você entra em casa e você quer dar um susto em alguém? Aí você fala assim, mãe, fulano está chegando aí, fala que eu estou que não, que eu vou dar um susto nela. Ela pede para outro. Ela não falava de brincadeira, ó, que raiva. Aí você tinha que pedir outro, ó, quando o fulano chegar, você fala que eu não estou, que eu vou fazer uma... Porque a mãe não falava. Aí um dia, queridos, eles vieram para a grande cidade de Piúma, que é lá que eles pegam praia, a gente mora em Manhuaçu. Os manhuaçuenses, tem uns manhuaçuenses que acompanham, eu sei disso. Isso há muitos anos. Estava ela, meu pai, meu avô, minha avó. Esse meu avô, inclusive, faleceu uns anos atrás. Ele era bem novão na época. Eu estou falando isso de 15, 20 anos atrás. A minha irmã, Késia, que hoje mora nos Estados Unidos com o marido dela, pastora, lá em Palmas. A Késia tinha 12 anos de idade, 11, 12, com a coleguinha dela. Estavam dentro de uma Brasília, que não era amarela, era bege escura. E voltando de Piúma, por aquela estrada de dentro ali, que passa por Guaçuí. Quem conhece ali sabe que ali, chegando em Guaçuí, um pouquinho antes, tem uma curva
Uma curva simples, que o nome dela chama Curva da Morte. Porque ela é muito fechada e tem um abismo do lado, quem conhece lá, né? Um despenhadeiro. E eu trabalhando lá em Manhuaçu, com meus 19 anos de idade, na empresa, não era época de celular, não era época de comunicação rápida, muito pelo contrário, era telefone discado. E discaram para mim lá na empresa, lá da loja, meus pais têm uma loja, lá da loja me ligaram e falaram: Rogério, o pai e a mãe sofreram um acidente, eles estavam voltando de Piúma e lá perto de Iguaçuí, eles bateram o carro, numa curva lá que eles chamam de Curva da Morte. Foi a primeira vez que eu ouvi falar que essa curva existia no Espírito Santo. Está amarrado em nome de Jesus. Aí e aí o seu cunhado, tal, nós já estamos indo para lá e tal. Eu falei: mas e como é que está? O que que houve? Ela falou: não, é assim, aquela coisa. Falaram que ninguém sofreu nada, que a Kézia teve um cortezinho, aliás, a Nayara, que era a coleguinha da Kézia, teve um cortezinho na cabeça e o pai teve uma luxação no braço. Mas você já viu, né? Nessas horas ninguém fala a verdade. E foi na Curva da Morte, o carro caiu lá no despenhadeiro. Aí aquele desespero, eu falei: então tá, desliguei o telefone, peguei e falei com todo mundo: gente, estou indo ali, saí, caminhei, não é muito longe lá da onde eu trabalhava, cheguei lá, todo mundo já aquela coisa, e vamos para lá, e vamos fazer isso e tal. De repente eu parei e falei assim: ô Giane, que é a minha irmã que atendeu o telefone, quem que ligou para cá? Ela falou assim: foi a mãe. Ah, querido, eu falei assim: pode ficar tranquilo. Não precisa nem de ir lá se não quiser. Sabe por quê, queridos? Sabe o que aconteceu naquele acidente? A Nayara teve um cortezinho na cabeça e meu pai teve uma luxação no braço. Mais nada, o carro acabou, deu perda total e tudo, e Deus cuidou. Eu estou lembrando disso, queridos, porque é bênção. As palavras aqui ditam quem nós somos. Ou é bênção ou é maldição que sai da nossa boca. Deixa esse legado. Ai, como eu falo isso, como eu fico pensando nas minhas filhas. Minha filha acabou de casar semana passada, e eu quero que um dia, quando ela tiver filhos, ela diga assim: eu raramente ouvi meu pai, ouvi minha mãe me falar uma mentira. Isso é legado, querido. Isso faz a gente crescer. Isso faz a gente chegar onde Deus quer que cheguemos. É através da palavra. E é através também, sabe de quê? Que a gente mente? Através dos procedimentos. Sabe, pessoas que a vida em si é uma mentira. Ela não fala mentira, ela é uma mentira ambulante. Sabe, ela é quase um camaleão. Ela vive de acordo com o ambiente. Sabe, ela está na igreja, paz do Senhor. Ela está lá na rua, oi, beleza? É porque o ambiente é aquele. Ela vai vivendo de acordo com o que a vida vai lhe oferecendo. Você conhece ela num ambiente, ela é uma pessoa. Você conhece ela em outro ambiente, ela é outra pessoa. Isso é uma pessoa que não tem, sabe o quê? Integridade. Integridade, querido, para você entender, não precisa falar nada. Houve a mensagem semana passada do pastor Mário, você vai entender muito bem que é integridade, mas eu vou dar o meu jeito aqui. Pega uma torta desse maravilhosa, de chocolate belga, 70%, meio amargo, com morangos frescos, maduros. Você coloca adjetivo, é igual cardápio, o negócio dá a impressão que é a famosa torta de morango com chocolate. Qualquer pedaço que você comer daquela torta, você quer sentir que sabor? Você quer sentir chocolate e morango. Mas se a pessoa te servir uma torta, você ir numa bela de uma doceteria, sei lá o nome daquilo, e comprar uma torta de chocolate, e chegar em casa, aí você tira um pedaço, gosto de abacaxi, aí outro pedaço, olha esse chocolate com morango, delicioso. Aí você pega um pedaço do lado de lá, nossa, está com gosto de coco. Isso não tem integridade, querido. Isso não é uma torta nem aqui nem na China. Isso é a vida de quem não tem integridade, que a vida é uma mentira. Dependendo do lado que você olhar, ela tem um sabor, ela tem um gosto, ela tem uma palavra. Sabe, é muito triste. E eu estou falando isso, não é para quem é lá de fora não, tá? Porque quem é lá de fora já é assim, você não precisa esperar outra coisa não. Você se assusta, é o contrário. Porque tem pessoas íntegras e que não são nem cristão. Ai, que vergonha. Mas quando é cristão, lavado e remido no sangue de Jesus, diz que é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Onde Jesus fala assim, que eu não peço que não pequeis mais, mas quando pecar você tem um advogado, significa que é o quê? Que é para não viver vida de mentira. É viver de verdade, é tentar, sabe?
Não adianta, querido. Na igreja, joelho no chão. Lá na rua, azaração. Não adianta. Sabe? Não adianta aqui na igreja tocar no louvor, lá fora tocar terror. E não adianta, querido. Tem que ser a mesma vida. Sabe? Na igreja quer ser de todos os ministérios. É do Roche, é da recepção, né? É do SOS, é do Sem Casa. Lá fora, é só na lista do SPC, é do Serasa. Triste, querido. Dá vontade de rir, mas é a verdade que dói. É a realidade que muitas vezes a gente vive. Gente que usa muitas vezes a sua empresa, o local de trabalho, como papelaria, como supermercado, sabe, como empresa telefônica, como negócio de internet, como é que chama? Portadora, não. Operadora de internet. Ou que rouba o tempo do seu patrão, fazendo coisas que não tem nada a ver com aquilo que ele te pagou, com aquilo que ele está confiando que você vai dar conta, que vai fazer. Isso é vida, querido, de camaleão, é sem integridade, em nome de Jesus. Isso atrapalha o nosso crescimento. A verdade, querido, é verdade. Ela tem um preço, e às vezes é caro, mas vamos ser sinceros, não tem coisa melhor no mundo do que viver uma vida 100% cristalina, sabe? Não deve ter coisa pior. Eu fico imaginando, eu tenho um amigo, que aliás é amigo do Paulinho também, estou vendo o Paulinho aqui, e você também tem um amigo assim, que ele deve ter uma vida difícil, né? Que sabe o que é? É você chegar no ambiente, aí eu vou encontro a Lelei. Quando eu vou chegando próximo da Lelei, eu começo a pensar assim, meu Deus do céu, qual que é a última história que eu contei para a Lelei? O que ela sabe de mim? O que eu tenho que falar com ela? Sabe, deve dar um nó na cabeça da pessoa, porque ela não sabe qual a última história que ela te contou, ela não sabe qual a última mentira que ela te contou, para ela poder não... Sabe, deve dar um trabalho danado, ela deve ter notes, ou sei lá, nos seus contatos, deve colocar, fulano de tal sabe disso, fulano de tal sabe daqui. Vocês estão me entendendo? Ser verdadeiro dá trabalho, querido. Mas é uma delícia, e nosso Pai fica muito feliz, e Ele fala assim, está aí uma pessoa boa para crescer, porque ele já passou o obstáculo da mentira, em nome de Jesus. Em segundo lugar, tem um segundo obstáculo que impede o nosso crescimento. O versículo continua e diz assim, mas seguindo a verdade em amor. O contrário de amor é o quê? Está aí um outro obstáculo. Sabe, a falta de compaixão, é o egoísmo. Isso é um obstáculo para não crescermos. A palavra amor aqui nesse versículo, em algumas traduções eles até colocam como a caridade, que quer dizer, lá do grego, do original, que é a palavra ágape, que é o amor incondicional, que é o amor que não espera nada em troca, que é o amor que não tem seus próprios interesses, que é o mesmo amor de João 3,16, que fala que Deus amou, ágape, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É esse amor que nos faz crescer, é o amor que é a base, que é o princípio, que é o meio e que é o fim do cristianismo. É esse amor, é esse amor. O teólogo Thomas Jay, ele diz o seguinte sobre esse amor ágape. Ele fala que o ágape, presta atenção nisso, querido, ele é como uma resposta intencional para promover o bem em resposta a alguém que lhe provocou o mal. Isso é ágape. Complexo, né? Pode ler de novo? É uma resposta intencional para promover o bem-estar em resposta a quem lhe gerou um mal-estar. É isso que é o ágape. É isso que é quase impossível vivermos na essência, mas a gente prossegue, a gente tenta, a gente acorda um dia de manhã e fala, hoje eu vou viver o ágape. Aí você tenta o dia inteiro. No outro dia você acorda de novo e fala, Senhor, me dá força que hoje eu quero ser ágape nesse mundo. Nesse mundo que é onde o egocentrismo, onde o individualismo, onde o eu está tomando posse de todos os locais, é na internet, é no comércio, é na mídia. É você tem que ser feliz. Você tem tem umas palavrinhas nesse mundo, queridos, que é do diabo. Chama-se exclusividade. Você é prime, é gold, é plus. Isso são coisas só para dizer que você é você e o resto que se exploda. Não é assim? Porque você não é nada, querido. Você é um instrumento de Deus nesse mundo para abençoar a vida de alguém.
Você é um canal de bênção, um canal do amor de Deus, aonde Ele te colocou, na sua família, na rua, na fila, no ônibus, para ser bênção para alguém. Não olha para você não, olha para quem está do lado e tenta ser bênção para alguém. Isso é vida cristã. Isso faz você crescer e crescer muito, sabe? E crescer muito. A Bíblia fala um pouquinho sobre esse amor, explica rapidamente, só alguns textos aqui. Quando lá em Apocalipse, as 7 igrejas, a carta à igreja de Éfeso é qual? Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É Deus falando que quem abandona amor, quem abandona esse ágape, quem abandona o amor genuíno, ele é contra. É isso. Você fala, eu queria tanto saber a vontade de Deus para a minha vida. Você me revela, pastor? Sim, a vontade de Deus, uma delas é que se você não está praticando o amor, Deus está muito chateado com você, ponto. Já é a palavra de Deus. Segundo, em Mateus 24:12, Jesus fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, que é o que nós estamos vendo hoje, né? Se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Olha que coisa triste, é o que a gente está vendo. Essa pregação aqui hoje, querido, é para poder tentar ajudar a frieza do nosso coração quanto a esse amor. E aí o amor se esfriará de quem que Jesus fala? De quase todos. Mas eu falei rápido assim, mas eu gosto do quase. Glória a Deus por esse quase. Porque não é de todos, é de quase todos. Ou seja, tem gente que não vai esfriar o amor, não é obrigado a esfriar, querido. Você não assinou nenhum contrato com ninguém que meu amor não pode ser revelado, senão eu vou ser chamado de otário. Vai ser chamado de otário sim, mas não precisa esfriar por causa disso, porque quem vê é Deus, não são as pessoas. E Jesus já sabendo disso, Jesus é maravilhoso. Quando chega lá em João 15:9, o que ele fala? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no amor. Ele já pede para a gente permanecer, porque ele sabe que vai esfriar, ele sabe que é difícil, ele sabe que o egoísmo que está dentro de nós, o egocentrismo, o individualismo é muito forte. É muito forte. E aí se a gente não permanecer no amor, não consegue, você sai fora. Depois, quando a Bíblia vem falando do amor, aí esse versículo eu não consigo passar por esse tema sem citar. Não é verdade? João 3,16, que é o lema da Bíblia, fala o quê? Porque, vamos falar junto, você abrir um pouco essa boca. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, decorar esse versículo é uma maravilha. Quando você fica crente, a primeira coisa que você decora é esse versículo, não é assim? Mas você fica velho de igreja, mas não quer decorar 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aí é mais difícil de decorar e de viver. E por fim, João 13:35, fala o quê? Nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se carregarem a Bíblia todos os dias na mão direita. É isso que a palavra de Deus fala? Nisto conhecerão que são meus discípulos, se não cortarem o cabelo as mulheres, se os homens usarem ternos, não, querido. Se tiverdes amor uns pelos outros. O amor é a nossa bandeira, o amor é o nosso sinal, o amor é o nosso crachá, o amor é o nosso bota, o amor é o nosso, sei lá, qualquer coisa. A pessoa tem que olhar para você e falar assim, ali vai um cristão verdadeiro. Por quê? Sua roupinha, seu jeitinho, sua forma de falar, a paz do Senhor? Não, querido, pelas suas atitudes de amor ao próximo, pelas suas palavras de amor ao próximo, por tudo que sai de você encharcado de amor, que não é seu, que não é nosso, que vem de Deus, que você é apenas canal para este mundo, em nome de Jesus. Enquanto você faz pelos outros, querido, Deus faz por você. Essa é a maior lição que a idade nos dá. A maior lição que um crente, que um cristão, que nasceu, que ouviu seu pai e sua mãe falar um monte de coisa, que você nunca sabe se é verdade direito, se é fanatismo, o que é aquilo. Você não sabe, você só ouve. Aí você vai na igreja e ouve seu pastor falar, e você não sabe se ele também é outro doido. Mas aí tem uma coisa que a idade te dá. E quando você já passa dos 30 anos, como eu já passei, já tem 20 anos, você começa a entender
que enquanto você faz pelos outros, Deus faz pelos seus. Enquanto você cuida das coisas dele, Deus cuida das suas. Querido, Deus me dá uma graça hoje. Eu trabalho na igreja, para quem não sabe, e eu tenho uma função de cuidar um pouco disso aqui. Ah, que maravilha! Como eu dedico tempo por isso aqui. Como muitas vezes eu fico até altas horas fazendo conta, fazendo coisas, e eu esqueço das minhas contas. Há pouco tempo atrás aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido até então na minha vida. Glória a Deus. Eu esqueci de pagar uma conta no dia. Passou, porque eu estava olhando. Não tem um boleto dessa igreja que é pago fora do dia. Muito pelo contrário, é sempre um dia antes, ou 2 dias antes. Mas aí, querido, nem aquela lá eu juro. A própria pessoa já está tão acostumada que ela falou assim, não, vou te mandar um outro aí, você paga 100 coisa. Deus cuida das nossas coisas mínimas quando você cuida das coisas dele, querido. Isso é patente. Cuida daquilo que Deus gosta, daquilo que Deus curte, daquilo que Deus está de olho. Então está aí o segundo obstáculo que impede-nos o nosso crescimento, além da mentira. O segundo obstáculo é a falta de compaixão, é o egoísmo. E terceiro obstáculo, o versículo continua e fala assim: mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em quê? Em tudo. Eu considerei que como terceiro obstáculo, sabe o quê? A alienação. Sabe? A falta de conhecimento, o despreparo, a limitação. São coisas que muitas vezes atrapalham você de crescer na sua vida. A pessoa está no emprego a vida inteira, é boa, é honesta, é gente fina, mas não se capacita, não se recicla, não faz um novo curso, não faz nada, e aquele Zé Mané que é antipático, que é um enjoado, sei lá o que for, se graduou de tal forma que ele conseguiu passar e pegar aquela vaga que necessitava aquele curso, que infelizmente você não fez, sabe? Isso te impede o seu crescimento. Estou falando crescimento mesmo, de vida, de onde você está. Sabe, você imagina a nossa vida como um corpo de uma criança, um neném que acabou de nascer, é a nossa vida. E aí uma mãozinha é a área intelectual, a outra mãozinha é a área profissional, a outra é a família, a outra é a igreja, a outra é o seu lado espiritual. Esse é o corpo que é a sua vida. Aí você já pensou você se desenvolver só numa área? Você só naquela área você desenvolve, e o resto não cresce 1 milímetro. Você vira o quê? Um monstro. Uma aberração. Você não tem um crescimento perfeito. Sabe, você já conhece gente assim? Gente que só fala de um assunto. Gente que só quer falar daquele assunto. Sabe, só fala do que gosta. E às vezes essa pessoa não gosta de nada. É um saco. Mas tem gente que é assim. Sabe, só fala de futebol. Seja lá o que acontecer, o assunto dele é que o Flamengo perdeu de 5, e que o Messi não sei o quê, e o José Roberto, que jogava no Botafogo em 2003, agora está no Hanarashano da China, e agora ele vai ser transferido para a Turquia. O que eu tenho a ver com isso? Mas o cara sabe de tudo, porque a vida dele é saber aquele assunto. Tem gente que sabe de outros assuntos, e a vida dele é aquele assunto. Querido, crescei em tudo. Em tudo. Sabe, nós temos que ter essa sabedoria de saber se colocar, conhecer um pouco de cada coisa. E você quer ver um detalhe nesse assunto aqui? Quem não conhece o que tem direito, não usufrui em plenitude daquilo que tem. Entenderam? Se você não conhece nem o que o seu aparelho doméstico faz, você vai ficar a vida inteira esquentando leite, sendo que aquele negócio faz até, sei lá, faz um trem lá que você nunca fez na vida. Mas você não sabe. Você não teve o interesse de ler uma única linha daquele bendito manual. Sei também querer demais, né, gente? É para mim, Paulinho, alguns poucos, o Fred, que eu sei que é daqueles que compram um carro novo e dá aquela lidinha básica no manual. Porque senão você passa a vida inteira achando que seu carro não faz um negócio, depois um colega fala assim, você já fez isso? Aí você fala, que raiva, eu não sabia que meu carro fazia isso. Você já vendeu o carro e o cara fala assim, estou gostando daquela função lá, você aperta lá e quando chega próximo do outro carro, ele diminui. Aí você fala assim, ai mulher, diminui? Será que ele não freia não? Não, seu carro tem um sensor que diminui quando vê o outro carro. Você não sabia disso. Eu estou exemplificando aqui, gente, que tem coisas que você precisa conhecer, no mínimo, sabe? O dólar está 5,40 mais ou menos. Sabe, vai ter uma eleição nos Estados Unidos lá, está o Bush e o outro lá,
o Joe Biden, acho bonito o nome desse cara, que não sei quem que é ele não, mas eu sei que vai ter uma eleição que aquilo ali tem a ver com o mundo, sabe? Eu sei que no Brasil tinha 37,5 milhões de pessoas que não tinham CPF, que eram invisíveis. Isso muda a minha vida? Não muda, graças a Deus, mas faz parte da vida que saber que existe um país que você está vivendo, sabe? Você sabia que você tem uma nota de R$200 circulando e é com lobo guará e ninguém está gostando daquela nota porque ela é esquisita, o lobo está muito feio? Ok, mas você sabia que aquilo ali, aquela nota está pronta há mais de ano, que foi só botar para produzir? E se você fosse abrir um processo para produzir uma nova nota, ia durar quase um ano para sair uma nova nota, e não dava tempo, porque o tanto de recurso emergencial que foi para o povo do Brasil inteiro, com esses R$600, R$1.200, não teria nota suficiente no Brasil inteiro para chegar na mão de todo mundo. O governo, inteligentemente, criou um aplicativo no celular. Está aí, você tem um aplicativo agora da Caixa Econômica Federal. Você pode fazer até compra na internet através do seu aplicativo. Mas isso foi uma jogada. Você sabia disso? Não, nem eu, mas eu fiquei sabendo um dia desse, eu não sei porquê. Estou te falando aqui agora só para mostrar que você não pode ser um alienado nessa vida, nesse mundo. Temos que saber, querido, seja expert, seja fera, seja a melhor pessoa que for na sua área, no que você faz. Está aqui Pretinho, faz sapato que eu nunca ouvi falar de alguém, nunca conheci alguém que é um design como ele, na área dele. Mas não é um alienado. Por quê? Seja expert naquilo que Deus te confiou, mas tenha um conhecimento geral em tudo, querido. Isso te traz crescimento. Crescimento. Sabe, isso até na profissão. Foi-se a época de que um profissional tinha que saber fazer a profissão dele, aquilo que ele formou na escola. Meu pai me contava uma história que tem a ver com isso, que um senhor foi se aposentar, e a função dele, ele trabalhava, né, lá junto com o Henrique Lobo, na Vale, lá naquela negócio de linha de trem do passado, e aí ele ia aposentar, sei lá, 40 anos de profissão, ele já era um senhor de idade, e aí mandaram o menino novo, primeiro emprego do menino. Para quê? Para ele ser treinado durante um dia, para depois, no outro dia, ele começar o trabalho. Chega o menino lá, todo animado. E aí titio, o que a gente tem que fazer? Ele falou, senta na cadeira aí e espera o trem chegar. Mas enquanto o trem chegar, fica sentado. Não tinha nem celular naquela época. Vai ler o jornal do dia. E o menino está ali, impaciente. De repente, ele ouve ao longe o trem. Ele já ficou de pé, já tomou uma água. E aí, titio? Calma. O trem vai parar ainda, tal. Aí o menino lá, de repente o trem para. E aí, tio? Pega esse martelinho aqui. Tinha um martelo desse tamanho de madeira. Vem comigo. Aí o velhinho começou. Ele era o batedor de roda. Não é isso que era o nome, pastor Henrique? E bate as rodas do trem inteiro. E foi. E é 2 batidas só, tá? Ele falou para ele. Só 2. E foi embora. Ah, querido, não deu 3 vagão. O menino falou para ele assim, tio, mas para que você bate esse negócio aqui? O velhinho virou para ele e falou assim, esses meninos de hoje, hein? Faço isso a vida inteira, não sei porquê. No primeiro dia de trabalho ele já quer descobrir. Querido, é isso. Isso aqui é uma hipérbole do que acontece muitas vezes. A pessoa faz algo que nem sabe porquê, não interessa, e com isso não ajuda a sua empresa a melhorar. Porque esse velhinho já poderia ter falado que não precisaria de bater essas rodas, ou que tinha uma outra forma de fazer aquilo, e ele já subir, e ele está no outro emprego, e hoje ele ser um maquinista. Mas não, ele bateu a roda quieto e calado, sem saber porquê. Vocês estão entendendo? Pegaram o mistério aí? Então vamos embora. Fala um amém aí, queridos, me ajuda aí. E último lugar. Eu anotei aqui. Só Provérbios, só no livro dos Provérbios de Salomão, de sabedoria de Salomão, fala 41 vezes, tem 41 versículos que falam de conhecimento, de você conhecer mais as coisas, de você crescer na palavra de Deus, principalmente, querido. A gente esquece que João 8,32 fala o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade
é liberto da escravidão, é liberto do pecado, mas é liberto também do inferno, e ele vai para o céu. Isso é o que o conhecimento te dá, uma liberdade total. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus também nos faz crente mais forte, crentes que não se deixa levar por fake news cristãs, não deixa levar por ventos de doutrinas. Por quê? Porque conhece. Quando conhece, você não é enganado. Então o livro de Provérbios tem 41 versículos que falam de conhecimento. Fica aí uma dica. Quer uma dica boa? Leia Provérbios em um mês. Provérbios tem 31 capítulos. Então você lê dia 1 capítulo 1, dia 2 capítulo 2, dia 3 capítulo 3. Em um ano você vai ter lido Provérbios 12 vezes. E é uma bênção, são versículos de sabedoria. E por fim, ficar velho é obrigatório, querido. Crescer é opcional. E nós estamos vendo alguns obstáculos que impedem o nosso crescimento. E em último lugar, o versículo continua e diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Sabe um obstáculo que é um dos maiores que existe, que atrapalham muitas pessoas a chegar em outro lugar, a chegar mais longe, a viver uma vida altaneira? Aquilo que Deus programou para a sua vida é falta de um alvo, é falta de uma direção, é falta de um objetivo, querido. Pessoas que andam atrás de ventos, sabe, que vai para onde o vento soprar. O Salmo 1 fala isso muito bem. O salmista diz o quê? O justo é como a árvore plantada, enraizada, ao lado de uma fonte de águas boas, ao lado de um riacho. Mas o ímpio é como o quê? É como a palha que o vento dispersa. É para o lado que o vento soprar. A pessoa vai para o lado da onda, para o lado da moda, para o lado da último hashtag. É para o lado que for, você está naquele vento. Cuidado, querido. Não deixe as hashtags do mundo ditar a sua vida. Faça da sua vida um feed que glorifica a Deus. Sabe? Isso é coisa que é do dia a dia. Conheça aqui, querido. O melhor, nesse texto aqui, quando fala de a cabeça, ou o cabeça em algumas versões, Cristo está falando de direção, está falando de alvo. Quem não sabe onde quer ir, sempre vai chegar em lugar nenhum. Isso é certo. Quem não sabe onde quer ir, sempre vai chegar a lugar nenhum. Ele não tem outra alternativa. Uma vez, eu até anotei aqui para não esquecer, esse negócio de você seguir muitas vezes aquilo que não tem consistência, você seguir aquilo que não tem base, você seguir. Hoje a palavra seguir tem até mais sentido, né? A gente realmente segue muitas vezes pessoas na internet que você só ouve as frases de efeito, mas não sabe aonde aquilo vai dar. Você não sabe a profundidade do negócio. Uma certa feita, era muito comum eu ir entre Manhuaçu e Belo Horizonte nas segundas-feiras de madrugada, porque eu trabalhava em BH, então a gente madrugava em Manhuaçu às 4 da manhã para trabalhar, chegava lá 8, 9, 10 horas da manhã lá em Belo Horizonte. Então numa dessas madrugadas era muito comum na época de frio, muita neblina, mas neblina daquela de você enxergar 1 metro na frente do carro. E eu ia nessa época com um amigo, tem um engenheiro lá da Andrade Gutierrez, e eu e ele numa caminhonete, aquelas antigas, sei lá, S10, uma caminhonete lá, e íamos numa dificuldade danada, e não enxergando praticamente nada, muito devagarzinho, e a gente fica torcendo para quê? Quem é de estrada aqui sabe, para passar um ônibus, porque o ônibus naquela época tinha um farol de milha próprio, e os carros comuns não tinham, que dá uma visão, e outro, o motorista faz aquele caminho todo dia. Ele sabe para que lado que é a curva, sabe tudo. Então você fica devagar, fica a dica aí. Quando passar um ônibus, você cola nele e vai embora. Ele vai ali a 70, 80, mas vai embora. Melhor do que você quase cair na ribanceira. E passou, querido. Só que passou um caminhão de leite. Caminhão de leite também é outra boa. O cara faz aquele trajeto todo dia. Ele é da região. E o caminhão de leite, eu não sei nem o que ele tinha naquela frente, mas ele estava andando tanto que parecia que só tinha neblina para nós. Não tinha neblina para ele, não. E foi uma maravilha, nós colamos ali e vamos embora. E tal. De repente, eu lembro direitinho, passando o Rio Casca, tem uma reta boa, uma boa curva e outra reta. Do jeito que ele foi na reta, queridos, eu até falei com o Marquinhos na época assim, rapaz, essa Mercedinha vai fazer essa curva, e ele foi e nós atrás. Só que ele ia passar direto, que ele ia para uma fazenda, e nós entramos atrás dele. Na hora que viu, nós já estávamos lá no meio para, dá ré, vamos embora. É assim, querido, quando você está seguindo quem você não sabe onde vai dar. Nós queríamos ir para Belo Horizonte. Ele queria simplesmente buscar o leite na fazenda do Sozelli.
Eu não queria buscar leite na fazenda do seu Zé, mas eu estava seguindo ele, eu estava colado nele, e do jeito que ele foi, eu fui. Cuidado, queridos, com alvos, com objetivos que muitos têm procurado. Você quer ver 3 alvos falsos, que muitas pessoas hoje em dia têm buscado? E aí eu dou um antissámito, falso, então com a letra F. Fama, força e fortuna. Tem gente que dá a vida para ficar famoso. Eu quero ter seguidor, eu quero ter curtida, eu quero ser conhecido, e aí passa em cima do que for, fala a verdade, fala a mentira que precisar, passa em cima dos princípios que forem, porque eu quero a fama. Outros não. O negócio é meu corpo, é meu bem-estar, sabe? É a minha força física, é a minha qualidade de vida. Não mexe com a minha qualidade de vida, não. O meu tempo sagrado de não sei o quê, e não sei o quê, é tudo para o meu corpo, porque a minha vida, sabe? Vocês estão me entendendo? São os excessos, querido. Tem coisa mais preciosa você cuidar desse corpo que Deus te deu, que eu gosto de dizer isso. Cuida bem mesmo, porque é o único que você tem, inclusive. Então, cuida desse aí que não tem outra chance. E fortuna, dinheiro. Dinheiro. Tem gente que faz o que for preciso por causa do vil metal. De ter dinheiro, de se dar bem. De se dar bem. E assim vai. Paulo falou o quê? Isso aqui é para acabar, tá, gente? Para passar a régua. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa frase, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ela é tão profunda, ela é tão séria nesse sentido todo que eu estou falando aqui, principalmente de você ter a quem imitar, de você ter um alvo certo, um alvo seguro. Sabe, porque numa simples frase, Paulo nos dá 3 dicas assim, para você levar para a vida. Você não conseguiu pegar nada dessa palavra até agora. Pega só essas 3 frases. Primeiro, imite a Cristo. Imite a Cristo. Se quer imitar alguém, imita a Cristo, querido. Cristo, nosso modelo, nosso alvo. Imita a Cristo. Segundo, aí começa a apertar. Tenha bons mentores. Se Paulo disse para imitar ele estava dizendo que é para você ter mentor. Mentores, pessoas que justificam você imitá-la, as boas coisas dela. Imita uma coisa ruim, não. Todo mundo tem algo bom para ser imitado, todo mundo tem algo que não deve ser imitado. Tenha você sabedoria para imitar só o que é bom. E por último, seja digno de imitação. Quando Paulo fala, seja meus imitadores, está aí a frase que um dia eu queria ter a graça de falar. Ainda um dia, talvez antes de morrer. Querido, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque se não for para ser desse modelo, como disse o nosso pastor Simon, é melhor nem viver. Não precisa nem viver. Ficar velho é obrigatório. Crescer é opcional. Eu concluo essa palavra dizendo que eu acho, sabe, sinceramente, que quando eu pensei nessa mensagem, é porque eu estou começando a ficar velho. Não, brincadeira. Na verdade, Deus me deu essa palavra no coração. Quando eu vi essa história da Dona Rosa, ficar velho é obrigatório, crescer é opcional. E um dia, numa quarta-feira, aqui nesse púlpito, meu amigo, pastor que aprendi muito com ele, caminhar com ele, vinha toda quarta-feira, pastor Lucinho. E um dia, no final de uma palavra, ele falou algo que nunca saiu do meu coração. E eu gostaria que nunca saísse do seu também. Ele disse assim: quem sabe você está vivendo hoje, achando que está abafando, achando que está sendo supra-sumo, estou cumprindo tudo que era para cumprir, eu estou fazendo, sabe, estou nadando na onda, e Deus está lá de cima, olhando e falando assim, tadinho, está atrasado 10 anos na minha agenda. O que ele está fazendo hoje, era para estar fazendo há 10 anos atrás. Hoje já era para ele estar em outro estágio, em outra parte da vida, e ele está aqui ainda. Querido, isso mexeu comigo, isso me preocupou. Será que eu estou no time de Deus? Será que hoje eu estou vivendo aquilo que Deus esperava que em 2020, no meio de uma pandemia, eu fosse o Rogério que eu sou hoje? Ou será que eu já sou um Rogério totalmente desatualizado perante Deus? Deus tem vontade, eu tenho planos na minha vida de que eu estivesse num patamar muito além desse. Então quero, querido, que
você leve essa palavra para a sua vida. Porque ficar velho é obrigatório. Foi obrigatório nós passarmos 6 meses da nossa vida. Sabe-se lá como. Tem gente que 100% confinado. Mas crescer é opcional. Você tem a opção de crescer onde você estiver. Aonde Deus te colocou. Sempre é local para crescimento. É sempre local. E nessa manhã eu quis só trazer alguns obstáculos para a gente lembrar. A gente sabe disso. Mas para lembrar que tem coisas que atrapalham o nosso crescimento. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero fazer aqui quero fazer uma oração para 2 grupos de pessoas muito distintos. Você que está em casa também, quero orar pela sua vida. Primeiro, quem não tem Jesus como seu principal alvo? Se Jesus não é a sua meta, se Jesus não é o cabeça da sua casa, da sua vida. E nessa manhã, quando eu estava falando aqui que você pode estar seguindo o caminhão de leite, literalmente. E você quer, nessa manhã, falar mais uma vez, ou colocar diante de Deus, ou pela primeira vez, você que está aqui, ou você que está em casa, e falar, eu quero que Jesus seja o meu alvo. Eu quero que Jesus seja a minha meta, seja a minha direção. Eu não quero mais caminhar, eu não quero sair por essas portas, olhar para um lado, e ver esse universo tão lindo, esse mar lindo, e falar assim, para onde eu vou? Aonde eu quero ir? Não. Querido, que assim seja também toda manhã, ao abrir a sua porta e sair, você fala, Senhor, me leva aonde Tu queres que eu vá. Mas você não está indo trabalhar, não? Trabalhar sim, é seu trabalho, mas a vida que tem nesse trabalho é de Deus. Indo trabalhar é a sua vida, mas as pessoas que Ele vai colocar no caminho, no elevador, no trânsito, é Deus quem coloca. Então, Senhor, que eu viva a sua vida no dia de hoje, e não a minha vida. Se tem alguém que quer fazer essa oração nessa manhã, eu quero orar pela sua vida. Faz assim com a mão, que eu vou orar por você aí onde você está. Em pandemia, a gente está procurando não trazer as pessoas aqui. Tem alguém que nessa manhã quer falar assim, a partir de hoje, eu quero ser totalmente guiado pelo Senhor Jesus. Faz um sinal com a sua mão, que eu vou estar orando. A igreja está em oração, eu sei disso. Tem alguém aqui que quer que hoje eu ore assim pela sua vida? Pode fazer um sinal com uma das suas mãos. Amém. Amém.